Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther e hoje não temos tema de tiragem, hoje vamos fazer uma leitura mais dinâmica. Percebo que ao fazer leitura durante, parece, 2 vídeos, eu percebi que seria interessante fazer algo dinamizado. Vou explicar para vocês como vai funcionar agora. Vou ler normalmente e o que eu senti que eu tenho que comentar sobre, eu vou falar, certo? Então, esse vídeo vai funcionar como mensagens para trazer conhecimento e guiar você nessa sua trajetória de vida. E a mim também, porque eu sou um ser humano e estou em aprendizado também, assim como você que está me assistindo. Então, vamos lá. Eu não vou voltar do início, eu vou continuar no capítulo de onde a gente estava. No caso, a gente parou no capítulo do princípio da criação e a gente vai continuar nesse capítulo mesmo, tá? Vamos lá? O relacionamento entre Deus e o universo. Aprendemos que toda a criação é para ser objeto substancial de Deus, formado à sua semelhança como projeção singular de suas características duais. Deus existe como parceiro sujeito espiritual de todos os seres. Os seres humanos são parceiros objetos encarnados de nível de imagem, e o restante da criação é parceiro objeto encarnado no nível de símbolo. Estes parceiros objeto denominam-se encarnações individuais de verdade em imagem e símbolo. As encarnações individuais da verdade são manifestações singulares de características duais de Deus. Portanto, elas podem dividir-se em duas categorias: aquelas que possuem Yang, que se assemelha ao caráter interno original e masculinidade de Deus, e aquelas que se possuem qualidade Yin, que se assemelham à forma externa original da feminilidade de Deus. Embora as encarnações individuais de verdade pertençam a uma dessas duas categorias, por serem todas para ser objeto substancial de Deus, assemelhando-se ao seu caráter interno original e forma externa original, destacamos que cada encarnação individual possui em si uma natureza interna e uma forma externa, e também características de Yang e Yin. Bem, ao se entender essa parte que eu li, durante muito tempo da minha vida, eu acredito que mais na infância, assim, quando a gente tá. Da infância para a pré-adolescência, quando a gente tá formando um pensamento, a gente começa a entender muitas coisas, né? Tá começando assim, tá caminhando. Eu, quando eu era criança, eu refletia muito sobre essa questão em relação a Deus e o universo. Mas acredito que principalmente em relação a Deus. Porque acredito que não só eu, mas acredito que vocês também observaram que, ou percebido, ou imaginado, né? Muitas vezes a sociedade nos coloca a posição de Deus como um ser de masculinidade. Eu acho que atualmente, né, no século XXI, está se desconstruindo mais essa visão, né? Mas as pessoas só observam esse lado masculino de Deus, de pai, de masculinidade de Deus. Mas eu acredito que se Deus é o criador do universo e criador dos seres humanos, ele também tem uma parte que é feminina. Ele não criou as mulheres também? Então, Deus é mato também, Deus é masculinidade também, mas Deus é feminilidade também. Se existem mulheres no mundo, é porque Deus tem uma parte feminina que fez a gente, entende? Então, eu acredito que essa visão muitas vezes se constrói em relação ao machismo, né? No qual o homem é colocado na posição de poder. Então, acredito que durante muito tempo a visão de Deus sempre foi mais masculina, né? Mais pai. Mas Deus também é mãe. Deus tem esse lado feminino. Tanto que
Pode-se observar também essa crítica, muitas vezes em relação à música God is a Woman, que foi escrita por Ariana Grande. Escrita? Escrita não sei, mas é ela que canta. Eu não sei se ela foi a compositora, mas eu sei que é ela que canta. A música fala assim, né, que Deus é mulher também, né? Eu sei que a música, ela falou mais por um lado de feminista, né? De direitos, foi para esse lado mais material, né? De que a mulher também pode, pode também estar no controle. Eu sei que foi para esse lado, mas colocando essa música aqui em prática, essa música me faz refletir muito em relação a esse lado feminino de Deus, né? Que Deus também é mulher, Deus também é feminilidade. Tanto que essa música, ela na época foi muito criticada, né? Porque as pessoas achavam que isso era errado, né? Dizer que Deus é a mulher. E eu não sei, acredito que essa lógica vem muito do machismo, né? Das pessoas pensarem dessa maneira. Mas acredito que para se existir mato, né? Natureza, é porque Deus tem uma parte que é natureza também. A gente pega as características do nosso dono, de quem nos fez, né? Por exemplo, você não pode ter uma relação muito boa com seus pais, mas você tem as características deles presentes na sua vida, seja na aparência ou na personalidade. Entende? Então, se você tem essas características, mesmo você gostando ou não, essas características foi herdadas dos seus pais. Então, se a gente é ser humano, somos mulheres, e também se tem homens, e se a gente foi feito, e se nosso Criador é Deus, então Deus tem uma parte que também é feminilidade também, né? Não é? Voltando à leitura. No âmbito da nossa compreensão das características duais, pode-se resumir que o relacionamento entre Deus e o universo da seguinte forma: como um todo, o universo é para ser objeto substancial de Deus. É composto por encarnações individuais de verdade, manifestações únicas das características duais de Deus, seja em um nível de imagem ou em símbolo, segundo o princípio da criação. Inúmeras qualidades de Deus em sua dualidade encontram-se distribuídas em todos os diversos seres humanos, sendo cada um deles para ser objeto encarnado em nível de imagem. Estas qualidades estão também divididas pelos diferentes seres da criação, sendo cada um deles para ser objeto encarnado em nível de símbolo. O relacionamento entre Deus e o universo é semelhante àquele que existe entre a natureza interna e a forma externa. É um relacionamento mútuo, como aquele que existe entre as características duais, interno e externo, causa e efeito, sujeito e objeto, vertical e horizontal. Eu acredito também que a gente somos seres muito. Essa questão da dualidade, né? Mas é uma dualidade que faz a gente ser a gente. Por exemplo, acredito que. Eu não sei se eu já passei dessa parte, mas tem uma parte aqui que fala sobre o fato que dá para perceber a personalidade de alguém por meio das mãos, né? Que é o método, parece que é da quiromancia, né? No qual dá para se perceber, dá para entender a personalidade de alguém e as suas tendências do que pode fazer ou não durante a vida, né? Então, nós temos uma aparência que muitas vezes já condiz com quem a gente é. Então, nossa personalidade e a nossa aparência física se conectam para dizer quem a gente é e o que nos faz ser. É interessante observar isso, como tudo está conectado, porque muitas vezes as pessoas dividem, né? Tipo, a aparência não diz a quem você é, mas pelo contrário, a aparência diz quem você é, sim.
Mas eu não digo de uma forma preconceituosa, eu digo de que muitas vezes o fato de você se comportar de tal maneira, o fato das suas mãos ser desenhadas de tal maneira, pode sim dizer quem você é. Eu não estou dizendo que é para julgar ninguém, não. Eu só estou refletindo sobre como tudo no universo é conectado, né? Eu vi um vídeo no TikTok que mostram a semelhança do corpo humano em relação ao universo. Então, tipo assim, no nosso dedo, o dedão geralmente da mão, tem as digitais, né? E as digitais, o desenho das digitais. E o desenho da digital se assemelha a um tronco de uma árvore. Eita, gente, perdão, não. Acabei. Não sei explicar esse barulho. Não é arroto. Perdão. E assim. E também tem outra semelhança, deixa eu ver. Eu só me lembro mais dessa semelhança, né? Mas, assim, os cabelos, né? As árvores, né? As folhas das árvores se conectam muitas vezes semelhante, assim, nos lembra o cabelo do ser humano, né? A grama se assemelha aos pelos do corpo humano. Entende? Tipo, até mesmo como o universo se assemelha, se aparenta, é conectado. Vamos continuar. Aqui. O relacionamento entre Deus e o universo é semelhante àquele. Ah, não, essa parte eu já li. Tô na amarela. Por fim, vamos analisar, do ponto de vista do princípio da criação, o conceito metafísico subjacente à filosofia oriental baseada no livro das mutações. Nele, a origem do universo é a origem primária. E da origem primária brotou o Yang e Yin. Destes surgiram os 5 elementos. E dos 5 elementos, todas as coisas vieram a existir. Juntos, Yang e Yin são chamados o caminho, segundo o livro das mutações. O Yang e Yin, isto é, o caminho. O caminho é tradicionalmente definido como a palavra. Em resumo, podemos dizer que a origem primária brotou de Yang e Yin, ou a palavra, e que todas as coisas vieram a existir baseadas na palavra. Por conseguinte, a origem primária é a causa primária de todos os seres existentes. O núcleo integral e parceiro sujeito harmonioso de Yang e Yin. Está escrito no Evangelho de João que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ao compararmos isto com a metafísica existente no livro das mutações, podemos deduzir que a origem primária, como fonte harmoniosa de Yang e Yin ou da palavra, não é outro senão Deus, que, como vimos, é parceiro sujeito harmonioso das características duais. De acordo com o princípio da criação, o fato de tudo que foi criado pela palavra possuir características duais mostra que a palavra em si é composta por características duais. Consequentemente, é válida a afirmação feita no livro das mutações de que Yang e Yin juntos formam a palavra. Todavia, esta metafísica oriental observa o universo exclusivamente do ponto de vista de Yang e Yin, e não reconhece que todas as coisas também possuem uma natureza interna e uma forma externa. Só para ressaltar, natureza interna é como se fosse a personalidade tua, e a forma externa é como se fosse a tua aparência física. Como eu lhe falei, que tanto a personalidade quanto a característica física é conectado, e muitas vezes você pode ler o que a pessoa é por meio até mesmo do seu rosto, né?
Eu não sei o nome ao certo para se referir a esse método de adivinhação, mas eu acredito que é um método oriental, que você pode ler a linha faciais e por meio das linhas faciais você pode dizer quem essa pessoa é e suas tendências. O que eu conheço e eu acredito que é mais famoso é o método da quiromancia, né? Que se lê a linha das mãos e a tendência que a pessoa pode passar durante a vida. Vamos continuar. Portanto, embora revele que a origem primária é o parceiro sujeito de Yang e Yin harmonizados, não menciona que a origem primária também é parceiro sujeito de caráter interno original e de forma externa original, harmonizadas. Neste sentido, ela não esclarece que a origem primária é um Deus com personalidade. Aprendemos assim que o conceito original da filosofia oriental, baseado no livro de Mutações, só pode ser completamente elucidado com a ajuda do princípio da criação. Nos últimos anos, a medicina oriental tem obtido crescente reconhecimento por todo o mundo. O seu sucesso deve-se ao fato de que os seus princípios fundamentais, os quais se focalizam nos conceitos Yang e Yin, estarem de acordo com o princípio da criação. Seção 2. A energia primária universal e a ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições. Energia primária universal. Deus, o Criador de todas as coisas, é a realidade absoluta, eterna e autoexistente, transcendente de tempo e espaço. A energia fundamental do seu ser também é eterna, autoexistente e absoluta. É a origem de todas as energias e as forças que permitem todos os seres existirem. Chamamos essa energia fundamental de energia primária universal. Em outras palavras, podemos dizer aqui que Deus é a fonte de tudo. É aquela energia eterna que nunca se vai. O que faz todo sentido, né? Porque se Deus criou o universo, a gente e a natureza, então ele, né, que essa energia se fosse embora, né? Estamos vivos aqui e existente, mesmo que o mundo seja um caos. Mas a gente está existente aqui. Então Deus é a energia é a fonte da energia vital. Vamos continuar. A ação de dar e receber. Por meio da ação da energia primária universal, os elementos sujeito e objeto, cada um ser, formam uma base comum e entram em interação. Por sua vez, essa interação gera todas as forças que o ser necessita para existir, multiplica-se e agir. A interação que gera essas forças através desse processo chama-se de ação de dar e receber. A energia primária universal e as forças geradas pela ação de dar e receber estão em um relacionamento recíproco de causa e efeito, interno e externo, parceiro sujeito e objeto. E a energia primária universal é uma força vertical, enquanto as forças geradas pela ação de dar e receber são forças horizontais. Analisemos em detalhes. Deus e sua criação em termos da energia primária universal e da ação de dar e receber, e a energia primária universal de Deus direciona as suas eternas características duais a formarem uma base comum para o seu relacionamento mútuo. Elas envolvem-se, então, numa ação de dar e receber, baseando-se nas forças geradas por essa ação de dar e receber. As características duais constroem um fundamento para a sua reciprocidade eterna. Este é o fundamento da existência de Deus, sobre o qual ele existe eternamente e gera todas as forças necessárias para sustentar o universo.
No universo criado, as características duais constituintes de cada ser recebem o poder da energia primária universal para estabelecerem uma base em comum, envolvendo-se em uma ação de dar e receber, baseando-se nas forças geradas por essa ação de dar e receber. As características duais constroem um fundamento para sua contínua reciprocidade. Isto se torna o fundamento para a existência de cada ser individual, sobre a qual cada ser se torna um parceiro objeto de Deus e é capaz de gerar todas as forças necessárias para manter sua existência. Por exemplo, átomos vêm a existir quando o elétron se reúne em torno de um núcleo e entra em interação eletromagnética, que é um gênero de ação de dar e receber. Quando os íons positivos e os íons negativos realizam a ação de dar e receber, eles formam moléculas e produzem reações químicas. A ação de dar e receber entre cargas elétricas positivas e negativas causa todos os fenômenos elétricos. A circulação de nutrientes entre xilema e floema é uma das ações de dar e receber que ocorrem entre as plantas e que mantém suas funções vitais, promovendo seu crescimento. A ação de dar e receber entre estames e pistilos é um meio de reprodução predominante nas plantas. Os animais macho e fêmea e os animais e plantas coexistem por meio de ações de dar e receber, como, por exemplo, a troca de oxigênio e dióxido de carbono e a cooperação entre abelhas e flores. Com relação aos corpos celestes, o sistema solar existe baseado na ação de dar e receber entre Sol e os planetas. Os seus variados movimentos estruturam o universo. A Terra e a Lua também mantêm suas rotações e movimentos numa órbita estabelecida através da ação de dar e receber. O corpo humano e sua vida, através da ação de dar e receber, entre artérias e veias, inalação e exalação, nervos simpáticos e parasimpáticos e etc., entre outros. A ação de dar e receber entre mente e corpo permite ao indivíduo realizar atividades que promovem a finalidade da vida. As ações de dar e receber entre marido e esposa em uma família, entre pessoas numa sociedade, entre governo e cidadãos numa nação e entre as nações do mundo são essenciais para que todos possam viver em paz e harmonia. Então, gente, o que podemos entender com isso? Vendo vários exemplos de várias áreas da vida, a gente pode concluir que a gente não pode carregar um peso, sendo que a gente não foi feito sozinho no mundo. Por exemplo, você não pode carregar um peso de uma relação no qual só você carrega a relação, seja ela uma questão de amizade ou amorosa. Porque é normal que o ser humano queira a reciprocidade. Porque é assim que as coisas funcionam no mundo. É a ação de dar e receber. Não é questão de interesse. É reciprocidade. Eita. É a reciprocidade. Então, assim, as coisas morrem literalmente quando você começa a carregar o peso de algo sozinho. Quando o certo é para ser você e o seu parceiro carregando algo juntos. Até porque você está no relacionamento. Você não tá sozinho, entende? Outra coisa também é na amizade, é a mesma coisa. Não adianta só você estar lembrando da pessoa, tá indo atrás da pessoa, se a pessoa também não vai atrás de você, não vai te ajudar, entende? É normal e é comum que a gente queira sentir essa reciprocidade, porque Papai do Céu nos fez assim, o universo funciona dessa maneira. Funciona na reciprocidade, na ação de dar e receber. E quando não ocorre essa ação, as coisas ficam muito pesadas, fica uma energia densa, parada. Energia, quando está muito parada, ela morre, ela fica pesada. A água, quando ela fica muito parada,
ela apodrece, ela fica ruim. Mas quando a água está em movimento, fluindo, ela está limpando, limpando as coisas, ela está fluindo, a energia tem que fluir, a energia tem que estar em dinamicidade, em dinâmica. Se não está em dinâmica, as coisas não ficam leves. Acredito que por isso que adotei esse método de leitura mais dinâmica, porque tem que haver uma ação de dar e receber. Tem que haver uma interação, algo leve, mas também uma interação mais teórica, né, desse livro, Princípio Divino. Então é isso, gente. O que eu quero trazer aqui, diante dessas mensagens, dessa leitura que a gente leu, é que não é normal você carregar algo sozinho. Não é normal você querer ser totalmente independente, sendo que você vive em uma sociedade. Eu acredito que se esse fosse o propósito mesmo, você ser sozinho mesmo, ser o lobo solitário, eu acredito que Deus faria somente um ser humano. Mas Deus fez 2 seres humanos, ou mais, eu não sei. Mas a gente sabe dos protagonistas, né? Adão e Eva, que eles foram feitos de fato. Agora os outros eu não sei. Mas, assim, do lobo solitário. Então, não é normal você querer viver sozinho, ser sozinho. É normal a gente querer ser dependente de algo. O que não é normal é a gente querer ser totalmente dependente de algo. Mas é comum a gente querer precisar de alguém. Acredito que não é só, eu não falo só pra vocês, falo pra mim mesma. Eu tenho uma certa dificuldade de pedir ajuda e de aceitar ajuda. E acredito que não é só eu que me sinta assim. Mas eu tento todo dia colocar na minha cabeça de que eu quero ser independente, mas também quero ser dependente. Porque eu não quero ficar sozinha, eu não quero ficar uma energia parada e densa e depois ficar amargurada com isso. Eu quero ter reciprocidade em relação a alguém ou a algo. Eu quero viver essa felicidade que o universo, Deus preparou para mim e para vocês também, tá? Então, não aceite carregar um peso sozinho. Deus nos fez para viver em comunidade, em sociedade. Então, arrume alguém a quem confiar, seja amorosamente ou em amizade. Arruma alguém para desabafar, para pedir ajuda quando precisar. Ou que não pode ser totalmente dependente, mas você também ficar que nem um lobo solitário no seu cantinho, sofrendo sozinho, não dá, tá? Vamos procurar reciprocidade na nossa vida para até mesmo a gente sentir um certo progresso positivo na nossa vida pessoal e em outros âmbitos da vida. Gente, eu espero que tenham gostado dessa forma de leitura. Muito obrigada por estar aí comigo aqui até o final. E é isso, gente. Tchau, tchau!